chegou até aí. Fala para eles como foi a tua trajetória, porque não foi fácil, foi difícil. Quando a gente acha que chega, é muito fácil, tá aí, não é? Não. A gente abre mão de muitas coisas, a gente abdica de muitas coisas para viver debaixo da presença do Senhor. Não é fácil. Se a pessoa dizer que é fácil, é mentira, porque todos os dias você diz: não, eu não vou fazer o que o mundo quer, eu vou fazer o que o Senhor quer na minha vida. E a partir do momento que eu falei: Senhor, foi quando eu encontrei Jesus na minha vida. Há 4 anos atrás eu não tinha Jesus, minha vida era transformada, a minha vida não tinha luz, era uma vida assim, que não tinha transformação em nada. Minha vida, eu era alcoólatra, eu era jogada, eu bebia todos os dias, todo santo dia. Por quê? Porque eu queria esquecer, porque eu queria esquecer tudo aquilo que um dia eu passei na minha vida. Quando eu era pequena, eu vou resumir, a gente vai chegar até aqui. Aí quando eu era pequena, para dizer, às vezes a gente coloca assim: Senhor, eu falava isso e questionava para Deus. Eu falava: Senhor, por que o Senhor me deste uma vida tão miserável? Por que o Senhor me deu mãe que não cuida de mim? Por que o Senhor me deu pai que nunca cuidou de mim? Nunca me deu amor, nunca me deu carinho. Eu não tinha isso. E eu falava, todo o tempo eu questionava: Senhor, a minha vida não presta, eu quero morrer. Eu preciso que o Senhor me leve dessa terra, porque eu não quero essa vida maldita. Com 3 a 4 anos de idade, eu fui molestada por um vizinho que me colocou numa cadeira assim como essa e abusou de mim. Brincando com as crianças e falava: vem cá, minha filha. Minha mãe não ligava para mim. Minha mãe já estava meio desnorteada dos pensamentos, me deixava jogada ao léu e não estava nem aí para mim. Isso que dá. Muitas das vezes, quando os pais se abdicam de cuidar dos filhos, vem alguém e cuida de uma maneira que não é para cuidar, usando maledicências, fazendo coisas horríveis com seus filhos se você não cuidar. E foi isso que aconteceu comigo quando eu tinha 3 anos de idade. Mas isso nunca saiu da minha mente, até eu chegar nos pés do Senhor e Deus me resguardar e tirar aquelas imagens horríveis que aconteceu na minha vida. E quando eu tinha 3 para 4 anos, aconteceu isso comigo e a minha mãe engravidou. Eu não tinha pai, minha mãe engravidou. O pai da minha irmã só ficou com ela uma única vez. Ele foi lavar roupa na casa da minha mãe e nunca mais, ele sumiu. Me deixou eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe não queria trabalhar, me colocou para a rua para pedir comida. Eu só podia entrar na minha casa se eu trouxesse alimento. Minha vida foi horrível. Eu ficava na rua, perambulando, pedindo ajuda de um e de outro. E se eu chegasse em casa, se eu não tivesse pão, comida, eu apanhava e ficava do lado de fora da minha casa. Foi assim que eu fui crescendo e com raiva da minha mãe. Eu tinha raiva e dizia: Senhor, o meu pai abusou de mim, meu pai sumiu daqui, deixou a minha mãe e a minha mãe não está nem aí para mim. Não me ama, me coloca para a rua para pedir. Se ela me amasse, ela não faria essas coisas. Chegou tempo que eu estava na rua com medo de apanhar. Eu cheguei na esquina e o cara chegou cedo de manhã e eu com medo de chegar em casa, estava amanhecendo, eu olhei para o céu e o homem veio e falou assim: ei, quer R$2? Vem aqui, eu te dou R$2, mas eu vou passar a mão no teu corpo. É muito forte isso, porque às vezes você se submete a situações que você não quer, mas você sabe que é preciso você fazer, porque a tua mãe, a tua irmã, a tua casa vai te esperar. Não importa o que tu vai fazer, o que vão fazer contigo, mas eu sempre me achava forte. Mesmo nessa dificuldade, passando por essas situações, eu olhava para mim e dizia: Senhor, por que o Senhor deixa tudo acontecer isso comigo? Porque se o Senhor, as pessoas falam que o Senhor é Deus, eu sempre tinha essa noção que o Senhor é Deus. E Deus, hoje eu entendo porque tudo aconteceu. Para me falar para as pessoas que você é forte, independente de tudo que aconteceu com você. Tem pessoas que passam, às vezes, situações piores, mas que enfrentaram, sobreviveram e falei: eu venci tudo
muitas das coisas passamos por situações tão pequenas diante daquilo que Deus tem pra gente, e a gente, não, Senhor, eu tô com uma dorzinha no pé, tô com uma dorzinha dor de cabeça. Ei, Deus não quer saber, isso não é dor. Meu Deus. Dor foi que Deus passou, Jesus passou lá na cruz por você. E nisso, Deus foi me colocando, eu tinha um sentimento que a qualquer momento eu podia morrer. Era horrível isso. Eu tinha algo muito ruim, porque na minha mente, quando eu era criança, mas eu tinha uma noção, eu conversava com Jesus, porque eu não conversava com ninguém. Eu era uma criança que ficava perambulando na rua, de shorts, com os peitos de fora, não tinha roupa, era criancinha. Mas a minha mãe, ela queria saber que eu chegasse em casa com algo. Muitas das vezes ela me colocava nos ônibus por aí para pedir. E eu fui crescendo com aquilo, dizendo, não, Senhor, eu não quero mais voltar com a minha mãe. Olha o que ela está fazendo comigo, eu tenho vergonha dela. Eu quero que ela morra. É o meu desejo, porque eu não conheci o Espírito Santo de Deus na minha vida. E quando que aconteceu? Com 12 anos, de 11 para 12 anos, eu saí de casa e não voltei mais. Resolvi morar nas ruas. Aí você fala, você morou nas ruas? Eu morei. Zanzando na rua de um em outro. Comecei a me vestir igual menino, para nenhum homem me tocar, porque eu já tinha sido abusada. E quando você é abusada, você tem restrício ao seu corpo. Você não quer que ninguém toque nele, a não ser você. Você não quer que ninguém toque no seu corpo. Porque pessoas passaram a mão indevidamente, te beijaram, te agarraram, passaram a mão, mas não era o que você queria. Você foi obrigada a fazer. Então, quando você se torna mulher, que você vai crescendo, aí você cria aquele obstáculo. Aquele obstáculo que muitas das vezes você fala e diz, eu não quero que ninguém toque em mim, a não ser eu. Eu não quero que ninguém toque em mim, se não seja eu. Você tem aquela retenção de amor, porque eu não tive amor quando era criança. Eu não tive carinho. Eu não tive nada disso que muitos filhos têm dos seus pais e não aproveitam. Deus às vezes te dá um pai, uma mãe que cuida de você, que te dá o amor, que sabe que te repreende, mas é porque Ele te ama. Ele quer o melhor para você. E muitas das vezes eu não tinha essa repreensão, era só estudar no vento. Vive de qualquer jeito. E era assim que eu vivia. Sem pai, sem mãe. E eu, tanto que hoje, meu marido fala assim, sabe por que tu é assim? Porque tu não teve pai nem mãe. Não quer me ouvir. Não, é diferente. É diferente. Quando você tem Jesus na sua vida, você pensa, você vai dizer assim, ei, para mim aprender que o meu corpo é do meu marido, que eu tenho que cuidar do corpo dele, que ele tem que cuidar do meu corpo, que nós somos a igreja e a noiva, é diferente. Porque quando a gente está num mundo que a gente não tem Jesus, a gente não pensa dessa forma. A gente não se respeita. A gente não se valoriza. Mas quando você reconhece Jesus de verdade, a gente começa a pensar. Foi quando eu disse assim, Senhor, eu quero, lá no meu, eu orava muito a Deus. E eu com 7, foi com 3, foi com 8 eu fui molestada também. E foi muito difícil, que foi uma pessoa da minha família. Muito difícil, porque a pessoa dizia, eu vou cuidar de você, eu vou te amparar, você está entre família. Família não. A família que Deus me perdoe a palavra. Era alguém muito distante além de família. Fui abusada mais uma vez. Então, quando eu fugi para as ruas, eu falei para o Senhor, Senhor, eu conversava com Jesus. Eu não tinha Jesus, mas eu conversava. Porque era o único amigo que eu tinha, independente de qualquer religião. Eu chorava muito, ou era muito triste. Apesar de eu ria muito. Tentava fazer amizade para as pessoas me dar comida. Era a única forma que eu tinha para as pessoas me ajudarem. Me dando alimentação, me dando comida. E Deus foi me ajudando. Eu não sabia, mas todo aquele processo Deus já estava comigo. Deus já estava comigo. E passada essa situação, eu com 12 para 13 anos, eu fugi, fui para as ruas, cortei o cabelo de homem e vesti a roupa de homem.
era um homem que abusava, homem abusador, que não me respeitava. Então eu fiquei com aquele trauma em mim. Mas com 12 para 13 anos, eu fugi para as ruas, me acharam, fiquei meses nas ruas, foram atrás de mim. E eu disse, para a casa da minha mãe eu não volto. Porque se for para ela fazer o que ela fazia comigo, eu não quero. Ela não me ama, ela me bota na rua. Eu não estudo, eu não faço nada. Nossa casa não tem luz, nossa casa não tem água. Nosso telhado é todo esburacado. Nosso terreno só é mato. Quando a gente tem luz, só é vela. Era dessa forma que a gente vivia. Então, eu era como se fosse um homenzinho da minha mãe, que tinha que sair todos os dias para trazer alimentação para minha casa. E eu fui crescendo com isso. Hoje Deus está tirando isso de mim, dizendo, ei, você é varoa de Deus, você tem um esposo, um companheiro para cuidar de você, você tem que estar do lado dele para ajudar. Você não é o homem da casa, e sim você é a auxiliadora. Vocês se encontram em Provérbios 3. 5. 6. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus de glória. Amém? Amém. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhecendo em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Amém. Amém. Jesus está falando nessa passagem, confia no Senhor de todo o teu coração. Independente de qualquer situação que você está passando, Deus fala, confia em mim. Tudo que tu passar não é para sempre, é passageiro. É passageiro. Não vai se estender, sabe? O que eu vou passar para vocês é, nessa situação com a minha mãe, que eu não amava, eu queria ela longe de mim. O que Deus veio a trabalhar? Fui morar na casa da minha avó. Lá eu conheci meu esposo, que hoje a gente está junto já há uns 17 anos. E lá a minha mãe queria fazer a mesma coisa com a minha irmã. O que ela fazia comigo, ela queria fazer com a minha irmã. E eu via a minha irmã lourinha, branquinha, magrinha, pequenininha, e eu olhava para ela e dizia assim, ela não vai ser tão forte quanto eu fui. Eu vou ter que voltar para a casa da minha mãe. E eu vou ter que cuidar da minha irmã e cuidar da minha mãe para ela não fazer a mesma coisa, porque do jeito que ela me deixou mal, ela vai deixar minha irmã também. Aleluia, Deus! E Deus me levou para lá. Para a rua Mossoró, onde eu moro até hoje. Eita glória! Minha mãe, que me maltratava, teve derrame. Aleluia! Ela teve derrame. Ela teve esquizofrenia. Ela não andava. Ela não falava. Ela olhava para mim e eu via a dor dela. Porque um dia ela me maltratou. Um dia ela me colocou na rua. E um dia eu estava lá para cuidar dela. Deus fez a rede, sabe, voltar, sabe, de uma maneira que ela achava que tudo aquilo que ela me fez sofrer era aquele momento dela que ia ser para sempre. Mas as coisas viraram. A situação de Deus, como Deus diz, teu sofrimento não é para sempre. Teu sofrimento não é para sempre. E minha mãe ficou acamada numa
numa cama durante 10 anos. Ela quebrou os braços, ela quebrou a perna, ela estourou a cabeça, ela tentava andar e se mexer, mas ela não conseguia. E uma vez eu saí e eu olhava para ela, eu falava assim: Senhor, antes de eu estar com Jesus no início, porque são 10 anos que ela ficou doente, eu olhava ela tão frágil que se eu colocasse a mão na boca dela, ela faleceria. E Deus tocava: não, ela está pagando tudo que ela fez aqui na terra. Infelizmente, tem muita gente que diz que vai pagar no inferno, mas não é. Tudo que você faz aqui na terra, independente, para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu marido, para sua mãe, para o seu pai, tudo, uma palavra, tudo Deus ouve. Aleluia! Tudo Deus ouve. Deus não deixa de ouvir nada, Ele ouve tudo. E essa situação eu não queria com ela, mas eu vi que Deus estava tratando com ela. Tudo aquilo que ela não era para acontecer com ela, Deus estava fazendo acontecer com ela. Aí às vezes a gente passa por situações e diz: ai Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Sabe? Porque foi você que deixou acontecer. São as suas decisões, são os seus pedidos, as suas atitudes. Às vezes nos levam para situações que não eram para a gente estar, mas a gente acabou tomando atitudes erradas. Atitudes erradas. E o que Deus queria com isso? Era tratar ela, para ela ver que ela tinha uma família, que aquela filha que ela maltratou, que colocou na rua, estava cuidando dela, que botava a fralda nela, que dava banho. Esse aqui é meu filho, tem 16 anos, ele me ajudou a cuidar da minha mãe, é prova. Minha mãe não mastigava, tudo era batido no liquidificador, tinha que usar fralda dia e noite. Fralda, e eu era responsável pela minha mãe 24 horas por dia, legalmente pela justiça. Ainda ganhei a guarda da minha irmã, porque os familiares de fora queriam levar ela para fora. Eu falei: não. Eu com 18 anos, nova, eu disse: eu posso ter assim, ó, aparentemente nova, mas a mentalidade, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus para cuidar. E acho que quando eu fui, eu ganhei a guarda da minha irmã, legalmente pela justiça. Ganhei a guarda da minha mãe, porque eu tinha que entrar com o INSS. Aí entrei com a aposentadoria com a minha mãe e fui buscar o melhor. Porque se ela estava naquela situação que eu podia, por que não ajudar? Ela ter uma vida até o final, de ter a aposentadoria, de ter as coisas dela, até o final, dizer: eu fiz pela minha mãe. Eu fiz. Mas eu podia fazer? Não. Se eu não tivesse perdoado tudo que ela fez comigo, Deus não ia tratar comigo e dizer: ei, tira isso do teu coração que não é mais seu. Esse sentimento ruim que ainda está, às vezes, lá no fundo, que a gente esconde, não é seu mais. Deus quer tirar de você esse sentimento que é o perdão. Muitas das vezes não leva a ficar longe de Jesus. É o perdão, de perdoar as pessoas que te fizeram mal, as pessoas que falam coisas horríveis para você, e será que você fala: Senhor, perdão. Foi isso que Deus fez trabalhar em mim, mas foi difícil, não foi fácil, porque a gente tem que querer. O trabalhar de Deus é muito difícil. A gente fala: Senhor, eu quero perdoar, mas dentro de você vai vir as lembranças. Lembranças não vão embora. Todo momento que você pensar, tudo aquilo vai aparecer. Aí vai aparecer, vai doer. Se doer, ela não sarou. São lembranças muito fortes que às vezes você guarda na sua memória, que não é para guardar. Já passou. O que passou, passou. Não volta mais. O que vai viver agora é da agora em diante. É você aqui nesse momento, com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com seus sonhos e seu objetivo. Minha vida foi difícil? Foi horrível. Mas Deus, sabe o que Ele fez? Ele veio tratando ao longo desses anos, Ele veio tratando. Mas eu era, mesmo com todas essas situações, eu ainda não estava com Jesus. Eu ainda não estava com Jesus. Eu era uma pessoa amargurada, triste, lamentável.
E aí o que aconteceu? Há uns 4 anos atrás, meu filho no ministério, onde nós se encontramos agora, orou, pediu muito do Senhor a minha libertação. Eu via que ele sofria também comigo. Ele sofria na minha casa, com meu esposo, comigo. Era um sofrimento, porque nós brigávamos, destruímos tudo. Eu queria ficar 1000 vezes na rua do que na minha casa, independente de qualquer coisa. Eu queria trabalhar, levar tudo, mas ficar lá eu não queria. Hoje o meu maior presente de Deus é estar na minha casa. O meu melhor presente, que eu não tinha vontade de ir para minha casa por causa dos problemas, das situações que faziam ficar longe. Hoje eu falo, Senhor, que horas acaba o trabalho? Daqui a pouco eu vou para o culto, do culto eu vou para casa. Vou jantar com meu marido, com meu filho, com a minha casa. É isso que eu mais quero. Pedir do Senhor uma família. E Daniel me ajudou muito em oração, jejuou, buscou, e eu vi todo o esforço dele. Não é porque ele é meu filho não, mas eu vi o esforço dele. Ele chorava, dizia, mãe, vem para a igreja. Eu olhava, não, eu não vou para a igreja. E eu vi quando ele disse, mãe, vamos para uma campanha de libertação. E eu era alcoólatra, gente, eu bebia dia e noite. Você que tem um vício, às vezes, muitas vezes, cada um sabe o seu defeito ou sua dificuldade, aquilo que faz ficar longe do Senhor. Antes eu era uma pessoa alcoólatra, eu tinha que beber todo santo dia. Se eu não bebesse, eu me tremia. Ficava, transtornada, eu precisava beber, ficar por aí, transtornada. Hoje, eu não me vejo mais dessa forma. Hoje eu me vejo restaurada. Mas é esforço. A gente começa com a libertação, e comecei com a libertação. Campanha de libertação lá no Ministério, Família na Graça, e comecei. E não foi fácil, não é fácil até hoje. Mas Jesus começou a me moldar, minha vida começou a ser transformada, meu trabalho, o Senhor multiplicou os meus clientes, casei com meu esposo, eu não era casada, eu só morava junto com meu marido, oficializei meu casamento, falei, Senhor, a partir de agora eu quero vida nova, eu quero restauração, eu quero ter tudo aquilo que um dia eu sempre sonhei em ter, uma família, que muitos têm e não dão valor. O que eu queria era uma família abençoada, porque eu nunca tive. E hoje eu posso dizer que eu tenho. Eu sou casada. Sou batizada pelo Espírito Santo. E recentemente fui consagrada ao Rei. Então são etapas que o Senhor vai fazendo quando você quer mudança. Porque não adianta às vezes o filho orar, o marido orar, um irmão orar, se você não ora por você. Eu comecei a ver, não, Senhor, eu quero realmente essa mudança, eu quero a transformação em mim, eu quero aquilo, Senhor, que um dia eu sempre sonhei. Aí Deus falava comigo, porque Deus fala. Às vezes a gente tem experiências inexplicáveis, só que a gente não fica contando, senão o povo vai dizer que a gente é doido. Vai dizer, não, ela está sonhando, né? Jesus não. É Jesus sim. Jesus fala contigo em sonho. Jesus fala com você em profecias. Jesus usa pessoas para falar aquilo que o Senhor quer. E eu passei ano passado, no ministério, e vários ministrantes, pregadores falando, ei, a bênção do Senhor está chegando na tua casa. Ei, a bênção do Senhor está chegando daqui para o final do ano. Ei, a bênção do Senhor vai chegar. E eu ficava, que a gente fica ansioso. Aquilo que o Senhor fala que vai fazer, a gente fica pensando. A gente, poxa, Jesus disse, né? Poxa, vai acontecer. Eu acredito naquilo que o Senhor vai fazer. Mas o que tu está fazendo para os teus sonhos acontecerem? O que tu está fazendo para os teus objetivos também acontecerem? Deus, Ele só vai te auxiliar. Ele vai estar do teu lado ali, ó. Ei, vamos trabalhar, vamos estudar.
céu, mas ela vai vir mais se você também, se levantar. Se você não se levantar, Jesus não pode fazer por você. E muitas das vezes eu trabalhei isso em mim. Ei, corre atrás, vai atrás. Tudo aquilo que a gente faz e o Senhor está do lado, Deus vai abençoando. Deus vai abençoando e tudo vai se multiplicando. E quando você menos espera, Deus mostra para você que os seus sonhos estão se realizando. E é isso que aconteceu comigo. Eu passei um ano. O pastor, o irmão ali também, ele sabe disso, né? Porque a gente fala, porque as pessoas veem e ouviram. Ei, está chegando na tua casa. A bênção está chegando. E falavam que a bênção eram em valores. E eu falava assim, eu vou trabalhar, né? Trabalhar porque a Mega Sena todo mundo quer, né? E comecei a trabalhar e pedindo, Senhor, me abençoa. Me abençoa porque... E coloquei aquilo dentro do meu coração. Só que... Aí falaram assim, findado mês, você vai ser abençoado com algo financeiro. Quando foi dia 4 do meu trabalho, em casa, eu torci meu pé. Caí em casa. Fiquei quase uma semana, me deram atestado e eu fiquei. Se eu ficar, eu não vou conseguir. A minha meta pessoal, né? Se eu caí e fiquei com o tornozelo, então eu não conseguia andar. E eu falei, Senhor, eu vou trabalhar mesmo assim. Vou guardar esse atestado e vou trabalhar. Comecei a trabalhar e Deus foi me abençoando. Deus foi me abençoando e quando chegou dia 12, a gerente do RH me liga e disse assim, ei, se você ficar em primeiro lugar no seu trabalho, tu vai ganhar férias em janeiro e tu vai ganhar 5% do teu salário, de tudo que tu vender. Eu, poxa, botei. Quando chegou dia 20, falaram assim, não precisa tu vender mais que todo mundo. A tua férias já é em janeiro. Aquilo que eu estava almejando, e eu falei, Senhor, eu estou com o tornozelo ruim, porque ia janeiro para mim no médico para resolver. E Deus não precisa nem para ter meta, ficar em primeiro, porque a ordem era, vendeu mais que todo mundo, ganhava as férias, não precisou nem chegar dia 20. A minha oração foi resolvida, você está de férias dia 1º. E para finalizar, a bênção do Senhor Jesus, eu falei, Senhor, quero vender 300 mil reais de roupa. Maravilha. Para quem não conhece, porque assim, a gente tem nossos sonhos espirituais, mas a gente tem que trabalhar aqui nessa terra, a gente tem que ajudar a nossa família, a nossa casa. Esse também é um dos nossos objetivos. E eu falei, Senhor, eu quero tudo novo na minha casa. Se o Senhor puder me dar isso, eu estou aqui, Senhor. Quero vender 300 mil. Eu vendi 323 mil. De roupa. E Deus me abençoou com 20 mil reais de salário. Eita glória. Aleluia. Eu estou contando para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Muitas das minhas vidas lá atrás, para mim chegar aqui, eu precisei de caminhos. Tive que traçar caminhos, tive que trabalhar, tive que orar muito, tive que ir para os montes, tive que ir para a igreja, tive que buscar Jesus. Porque quando a gente anda no caminho do Senhor, Deus te prospera. E tudo aquilo que Ele falasse, ei, eu vou fazer, Deus faz. Aleluia! Tudo que vinha me falando aos ombros desses anos, quando foi hoje, se concretizou. Lá em casa eu comprei tudo novo lá para minha casa. Tudo novo. E foi tudo à vista. E falei, Senhor, essa é a minha casa nova, ano novo, e que metas venham ser traçadas. E fui convidada para vir hoje para falar de tudo que Deus está fazendo na minha vida. Sejam persistentes. A libertação do Senhor, ela é diária. Ela é diária. Mas basta você dizer, eu quero isso na minha vida, e Deus faz. Quando a gente almeja e pede, vai ser difícil, vai. Problemas vão acontecer, vão. Mas a gente
tem que sempre se firmar no Senhor Jesus. Independente de qualquer situação, de tudo que me aconteceu, eu honro a Deus e agradeço, porque Ele faz tudo isso acontecer. Ele faz o milagre acontecer. E Ele fez o milagre acontecer na minha vida. Então assim Ele faz em cada um que está aqui neste lugar. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade.